Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 19, Pessoas são sagradas. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Jesus. Em sua vida de amor ao próximo, Francisco sempre se inspirava nas diretrizes do Cristo. O evangelho para ele não era simples sugestão, era um guia de conduta, orientação prática para a vida que todo cristão deveria observar. Toda vez que algum dilema se apresentava, Francisco recorria ao Evangelho para saber que caminho Jesus o orientava a tomar. A comparação pode ser um tanto inadequada, mas vale pela ilustração que oferece. Francisco usava o Evangelho como um autêntico GPS espiritual, seguindo à risca as rotas traçadas por Jesus. Ele já compreendia muito bem que a missão mais importante do Cristo é a de guia e modelo da humanidade. Para a grande maioria de nós, contudo, Jesus comumente é lembrado apenas quando estamos às voltas com os problemas decorrentes dos atalhos equivocados que tomamos, sem antes termos ouvido o guia. Certa feita aconteceu a Francisco um episódio curioso, que testou sua fidelidade ao Evangelho. Uma senhora muito pobre veio à comunidade buscar esmolas. Havia dias que não se alimentava, era a fraqueza em pessoa. Francisco ficou triste porque nada tinha a oferecer. O grupo estava tão pobre e faminto quanto ela. Passando os olhos ao seu redor, procurando algo a oferecer, o pobrezinho avistou o Novo Testamento que ele usava para rezar. Foi então que disse ao irmão Pedro: "Vamos oferecer à nossa irmã o livro do Senhor." "Para que ela leia e sacie a fome?" perguntou o irmão Pedro, sem entender muito bem os propósitos de Francisco. "Não, meu filho, para que ela o venda e com o dinheiro compre o alimento de que necessita." "Mas é o nosso livro sagrado, não estaríamos pecando contra Deus?" "Tenha certeza de que Deus ficará mais contente por termos dado o Novo Testamento que usávamos para rezar do que se tivéssemos ficado com ele. Afinal, é este livro que nos ensina a auxiliar os pobres." Assim era Francisco. Para ele, a criatura humana estava à frente das regras religiosas. Mais sagrado do que o livro era a pessoa em necessidade. Francisco seguia o exemplo de Jesus, que curou num sábado, dia que os preceitos religiosos de então reservavam exclusivamente à oração e ao descanso. Curar no sábado era considerado pecado. Censurado pelos fariseus, Jesus pronunciou a célebre frase que futuramente norteou a vida de Francisco: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado." Na Igreja do Cristo, para a qual Francisco viveu intensamente, não deve haver excluídos. Pecadores são amados, famintos são alimentados. Doentes são curados, estrangeiros são tratados como irmãos. Todos têm lugar no altar e comem do mesmo pão e bebem do mesmo vinho. Não se repara nas vestes de seus membros, na conta bancária, na condição sexual de cada um. Apenas cantam-se de mãos dadas os versos da bandeira do divino. "Deus vos salve, esse devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva." Então, quando ele fala aqui das pessoas, né, as pessoas são sagradas, ou seja, nós devemos ter respeito às pessoas, a dor alheia, né, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né, por mais necessidade que nós passamos, e nós passamos apertos, perrengues, né, diversos, sempre vai ter um que está numa situação pior do que a nossa. E nós temos condições, apesar das nossas dificuldades, ajudar o próximo. Reparem bem, alguma dificuldade que você tem e um teu irmão próximo tem aquela dificuldade ainda maior, você consegue nem que seja auxiliar com uma palavra, um abraço, um ouvido, ouvir essa pessoa, não é? Nós temos condições de auxiliar os outros, a gente não auxilia por egoísmo, porque nós temos aquela coisa ainda: eu sofro sozinho, eu sofro calado, não perturbo ninguém, então por que eu vou permitir que alguém me perturbe? E a dor do outro às vezes perturba tanto que a gente, pelo nosso egoísmo,
a gente não deixa, né, que a dor do outro seja maior do que a nossa. A gente sempre vai se fazer de vítima. Sempre a gente vai se colocar naquela posição de coitado. Ah, eu tive que passar por isso, ele também vai ter que passar, né? Eu superei, ele também vai superar. A indiferença que nós temos à dor alheia faz a nossa situação piorar. Quando nós não somos indiferentes, quando nós dividimos o pouco que nós temos ou quase nada que nós temos com o outro que tem menos ainda, a gente se cresce. Cresce moralmente, cresce aos olhos de Deus. Meu filho está fazendo a minha vontade. Amor ao próximo, caridade ao seu irmão, empatia com aquele que tem mais necessidade do que ele. E Deus feliz com as nossas atitudes, sem querer nada em troca, Deus nos engrandece. Não fala que os humilhados serão exaltados? Por quê? Porque os humilhados são simples, são humildes, são pessoas que reconhecem a sua insignificância perante a grandeza do Criador. Então nós somos apenas filhos do Criador. Tem uma frase que fala, eu sendo filho do Criador, quem vai ser contra mim? Tem que tomar cuidado com essa frase. Porque às vezes a gente acredita tanto que é filho do Criador que a gente acha que é onipotente, onipresente também, que a gente é o todo-poderoso porque é filho do Criador. Menos. Que não bata o orgulho, porque esse filho do Criador, ele está sujeito a quedas, ele está sujeito a ficar bem, a ficar mal, a escolher certo, escolher errado, porque o filho do Criador tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que ferra a vida da gente, porque o Criador não escolhe nada por nós, não. É a gente que escolhe. Ele só bate o martelo na hora certa. Ele fala, opa, como todo pai, vai limitar. Né? Ó, você está fazendo um monte de escolha errada, então peraí que agora chega. Agora vai parar, porque agora é a minha vontade que vai se fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente lê, que a gente estuda e a gente usa em benefício próprio, né? Ou como coitadinho, ou como aquele que precisa, que merece ser, né, cuidado por Deus, ser carregado por Deus, porque estava vivendo um momento muito frágil. Ou então a gente é aquele todo-poderoso porque a gente é filho de Deus. E as pessoas que estão em nossa volta? Será que elas estão à toa? Hoje eu já li 2 textos, gente, falando exatamente a mesma coisa. Esse aqui é o terceiro. Os 3 estudos hoje eles apontam o seguinte: as pessoas que estão em nossa volta, elas são fundamentais para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa resistência às coisas ruins, não querer, para a nossa mudança diante do que está ruim. O nosso ponto de vista tem que mudar diante das coisas e as pessoas que estão em nossa volta. Nós vivemos dentro de vagões de um trem chamado vida. Esses vagões vão entrar pessoas, conviver com a gente um tempo e elas vão descer em algumas estações. Ou nós vamos descer em algumas estações e essas pessoas vão permanecer na jornada, no caminho, né? O Mike está aqui do lado. Então nós temos a obrigação de tratar bem aqueles que entram no vagão. Se nós estamos no vagão, nós vamos receber essas pessoas bem, fazendo a elas o que nós gostaríamos que fizesse com a gente. É tão legal quando a gente entra num lugar e é bem acolhido, não é verdade? Mesmo quando as pessoas não gostam muito da gente, mas a gente percebe que elas estão se esforçando para tratar a gente bem, então por que a gente não consegue fazer isso com o próximo? Às vezes a gente olha para a cara de uma pessoa e fala, não fica com a cara daquela pessoa ali. Mas o respeito, trate com respeito. Não fui com a cara, talvez pode ser de uma outra vida, um desajuste, uma desavença, que está voltando a essa vida, né? Quem vai saber? E se é um desajuste, está na hora de ajustar. Então trate bem, trate com respeito. Aquele que você se afiniza mais, que bom, é um reencontro, abraça, beija, esteja junto. Força os dois juntos, olha que beleza. Mas tudo tem um prazo, né? Nós vamos viver junto com aquelas pessoas num prazo. Em determinado momento, alguém vai ter que descer do vagão. Alguém vai seguir viagem, o outro fica. Então, nós temos que aproveitar essas pessoas em nossa volta, consagrando o que Deus nos deu, agradecendo por cada oportunidade que nós temos. Sejam pessoas que aparentemente sejam boas ou aparentemente sejam ruins. Cada uma traz uma história, cada uma traz uma vivência, uma experiência.
E elas agregam na nossa vida, seja de uma forma positiva ou negativa, mas elas trazem para a gente alguma experiência também para o nosso aprimoramento. Todas são benditas. Então, essas pessoas em nossa volta, sejam mais necessitadas ou menos necessitadas, venham para ensinar ou para aprender, elas estão de passagem. E essa passagem tem que ser a melhor possível. Então, tudo aquilo que a gente tem, como Francisco ofereceu a própria Bíblia para essa mulher, porque não tinha o que dar para comer. Quantas vezes eu, numa situação ruim financeiramente, eu espremi daqui, espremi dali e ajudei pessoas que estavam pior do que eu financeiramente. Quantas vezes eu, com dor, uma dor moral, passando por algum perrengue pessoal, de família, eu pegava aluno meu que estava sofrendo, chorando por conta de família dele também, e eu tinha que tirar a minha dor de lado e ajudar aquele que estava com uma dor maior do que eu. Isso aconteceu várias e várias vezes, há mais de 32 anos de serviço. E cada vez que eu ajudava aquela pessoa passar pela situação que ela estava ali, em aflito, né, em situação aflitiva, parecia que quando eu chegava na minha casa, a minha situação tinha sido resolvida por Deus. Parece que as coisas amenizavam por si só. Enquanto eu estava cuidando daquele que mais necessitava, mais do que eu, Deus estava cuidando daquilo que eu não conseguia cuidar. E não é um toma lá da cá, eu sempre falo isso. Nós não temos toma lá da cá com Deus. Ele não se rende a tomar lá da cá. Senhor, eu dou um copo d'água para o Senhor me dá a alegria de viver. Não, Deus não se rende a tomar lá da cá. Ele sabe o nosso coração. Eu tenho certeza que nessa passagem aqui, Francisco deu a Bíblia para a mulher vender, para ela conseguir dinheiro, para ela conseguir comer, mas não faltou comida para ele. E não faltou motivo para rezar, orar e agradecer. Não era a Bíblia que fazia ele rezar, orar, estar com Deus. Eram suas atitudes de benevolência para com o próximo. Essa ligação não precisa de pedaço de papel. Então, assim, Francisco ele mostra nas passagens dele que a simplicidade de estar ligado com Deus, na sua simplicidade, vale muito mais do que a riqueza que a gente vê em algumas religiões, né? Algumas sedes de religiões que são ganhadas em ouro. Deus não espera isso da gente. Ele espera o nosso coração simples, na doação ao próximo, sem querer nada em troca, apenas para o bem. E quando a gente age dessa forma, Deus age na nossa vida. Agora, se eu faço querendo algo em troca, não, eu estou aqui dando esse livro para uma pessoa, tiro foto que eu estou dando esse livro para a pessoa, que a pessoa de hoje em diante vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu estou dando esse livro. Se eu começar a trabalhar isso, o meu orgulho é maior do que a minha boa vontade. Então, tudo que Francisco fez e que ficou assinalado entre os discípulos dele, as pessoas que seguiram ele, que andaram com ele, como Jesus também não escreveu Bíblia, as suas atitudes se tornaram um livro porque pessoas em volta foram registrando isso, né? E cada um registrou da sua maneira. Eu falo que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais respeitado no mundo, porém, foi feito por homens. Jesus mesmo não escreveu uma letra, não fotografou, não desenhou. Jesus não deixou nada registrado, só suas atitudes. E as pessoas que estavam com ele foram registrando a sua maneira e os outros foram registrando depois. É que nem agora, está um debate danado aí nas obras do Chico Xavier. Diz que as novas edições sofreram alterações. Os caras que foram, como é que fala? Não é produzir, é reproduzir as obras, né? As editoras foram fazer algumas revisões das obras do Chico. E estão tirando algumas coisas e colocando outras que não tem nada a ver com a original. Então, são homens mexendo com o que é do homem. Não tem nada de Deus ali. Apesar dos espíritos superiores terem ditado as obras do Chico, foi um homem que escreveu, né? Chico era um homem, era um médium. Então, os espíritos ditando para ele tinha que ficar igualzinho como o Chico escreveu, porque não é o Chico, não é o homem, né? Ele só usou a mão e a caneta, mas foram os espíritos que ditaram. Agora vem homens de editora, leem as obras e mexem nas obras
que tire uma palavra e coloque outra no lugar, já não é mais o Chico, já não é mais a espiritualidade suprema. Então, quantas vezes já foi revisada a Bíblia? Quantas vezes já foi mexida nas palavras da Bíblia? Quem garante que tudo que está lá é coisa que realmente aconteceu com Jesus, ou a interpretação do homem que estava em volta estava certa ou errada? Só que é um código de conduta, de honra muito forte, que já se passaram 2024 anos e ele continua sendo um código de honra e de conduta. Ninguém conseguiu fazer um outro código maior do que a Bíblia até hoje. Mas é algo do homem, tem dedo do homem ali. Mas como ele é o dedo do homem para o bem, mesmo que algumas palavras figurativas, que a gente não pode levar ao pé da letra, e algumas religiões aproveitam aquilo para levar ao pé da letra, ainda assim é um código do bem, para conviver bem com as pessoas, né? Por isso que ele perdura tantos anos. Então, as nossas escrituras, nossos estudos, eles colaboram para que a gente se torne uma pessoa melhor, se a gente utilizar aquelas leituras para o bem, e principalmente para as pessoas que estão em nossa volta. Então, hoje, os 3 textos que eu li, gente, sem brincadeira nenhuma, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso e agora do Chico, simplesmente Francisco. Todas as 3 obras, elas vieram para o mesmo lugar. Nós devemos dar valor às pessoas que estão em nossa volta, ajudar sem querer nada em troca, dar o mais que a gente puder ou o menos que a gente tiver, não tem problema. Mas o importante é que a gente se doe às pessoas. Não importa como elas vão receber, como elas vão utilizar aquilo que você vai dar. O que importa é que saia do seu coração, da sua vontade de fazer o bem. Se o outro vai aproveitar ou não, aí já é o outro, não é com você. Então, não importa o que e como você vai fazer. O que importa é que você seja uma pessoa que tenha empatia, que faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Toda vez que você vê uma pessoa, mesmo que difícil, amarga, azeda, ignorante, passando por um perrengue, você tenta chegar no coração dela. Se ela vai aceitar, aí o problema é dela. Se ela vai se transformar, se ela vai pensar, refletir, mudar, é problema dela. Mas você está fazendo a sua parte. É isso que importa. Não desista do seu próximo. Não desista. Não diga a ele que você não é capaz de fazer nada por ele, porque você é. Se ele atravessou o seu caminho, se ele subiu no seu vagão, ou se você desceu na estação daquele próximo, é porque vocês precisam se ajustar em alguma coisa. É porque você tem um pouquinho para dar para ele e ele para você. Não cruza ninguém no nosso caminho à toa. Todas as pessoas são sagradas. Todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas são seus irmãos, como são meus. E a gente tem que tratar com, principalmente, respeito. Né? Respeito, concordando ou não concordando com a pessoa, aceitando ou não aceitando o que ela faz. Mas respeito, né? Respeito é tudo, tá certo?